Olá, mundo. Hoje eu vou falar sobre listas. Então, o que é uma lista do Python? Então, o que é uma lista do Python? É uma lista de elementos. Lista, ela pode conter vários valores. Vou ver uns números aleatórios aqui. E para criar uma lista, basta eu separar os valores por vírgulas. Notem que esses valores podem estar salvos em variáveis, né? Por exemplo, imagina que eu tenho uma variável x. X pode fazer parte de um dos elementos da lista. Pode ser uma expressão com x. Enfim, existem várias possibilidades, né? Mas basta separar os elementos por vírgulas. Colocando todo mundo entre colchetes, eu crio uma lista no Python. Tá? Eu posso mandar imprimir essa lista ou dar um print explícito se quiser. E a gente consegue fazer várias coisas com essas listas, alterar o valor dos elementos, extrair o valor dos elementos. Eu vou ensinar as operações básicas agora. E para motivar um pouquinho a discussão, vamos utilizar o exemplo da aula passada, o FizzBuzz, e eu quero criar uma lista com os valores de FizzBuzz. Né? Então, nesse caso, seria uma lista de 10 elementos com os valores numéricos ou com a string FizzBuzz, Fizz ou Buzz. Tá? Buzz ou Fizz. Como faz isso? Primeira coisa, eu preciso começar com uma lista vazia. Criar uma lista vazia, basta não colocar nada dentro da lista. E eu preciso descobrir como que acrescenta elementos na lista. O Python tem essa sintaxe interessante. Existem dois tipos de função na linguagem. Existem as funções, digamos, globais, como print. Tem várias outras, a gente só utilizou o print até agora. Só para dar um outro exemplo. Abs retorna o valor absoluto de um número. Então, seria o valor do número excluindo o sinal. Né? Então, abs de 42 dá 42, de menos 42 também dá 42. Então, existem essas funções que estão no escopo global. Existem algumas funções que são tão intimamente relacionadas a um determinado tipo de valor que elas aparecem sempre atreladas a ele. A gente chama essas funções de métodos. E para acessar os métodos, eu uso essa sintaxe, o valor, ponto, o nome do método. Então, append é uma função que só faz sentido no contexto de listas, ou talvez de coisas parecidas com listas. Ela acrescenta um elemento no fim da lista, que é justamente o que eu quero aqui. Tá? Então, por isso, ao invés de ter uma função append global, onde eu passo a lista e depois o valor que eu quero acrescentar, o Python decidiu associar essa função append diretamente ao objeto lista, a variável lista. E para fazer isso, eu chamo dessa forma um pouquinho diferente. Tá? List.append1. Tá? Append acrescenta um elemento no fim da lista. A gente pode ver que o 1 realmente foi para o fim da lista, mandando imprimir a lista aqui. Eu vou fazer um n igual a zero para ocultar essa célula totalmente. Então, hoje a gente vai aprender essas operações básicas, eu vou ensinar como que criam listas dinamicamente, discutir um pouco dos métodos. Né? Append foi o primeiro desses métodos. É claro que eu posso chamar append várias vezes, talvez com números diferentes. E notem o seguinte, ele acrescenta no fim da lista. Então, se eu incluir primeiro 1, depois chamo append com 2, o 2 vai aparecer depois do 1. Depois eu chamo esse 1 de novo e finalmente termino com append 4. E assim eu crio minha lista. Então, com isso, eu já tenho conhecimento suficiente para implementar a proposta que eu falei para vocês, de trocar o print por criar uma lista com a sequência de FizzBuzz. Vocês vão ver que na medida que a gente amadurece na programação, os prints vão sumindo. Né? Os prints parecem muito úteis no começo e na medida que os programas vão ficando mais sérios e mais sérios, eles vão ficando cada vez mais irrelevantes. Que é um exemplo, um programa que vai, ao invés de imprimir, guardar os valores de FizzBuzz numa lista. Então, eu vou apagar essa célula e aqui, ao invés de dar print em cada um desses casos, eu vou criar uma variável nova. Tá? Então, como todo mundo é mais ou menos igual, vou ativar o multicursor. Eu vou salvar esse valor numa variável que eu chamei de value. E aqui a gente começa a usar alguns nomes em inglês aleatoriamente. E a minha lista append value. Tá? Por que que eu criei o value? Porque dependendo do caminho que o código andou, esse valor pode ser o próprio x, mas também pode ser fizzbuzz, buzz ou fizz. E nesses casos eu não consigo incrementar o x mais, né? Então eu não posso usar x diretamente. Preciso criar um novo valor que vai receber uma dessas atribuições. Tá? Vamos aumentar o n para ver o que acontece magicamente. Parece que não acontece nada, porque ele não imprime nada, ele só acrescenta no fim da lista. Mas vamos ver como está a nossa lista. Está com todos os fizzbuzz aqui, até 15. Tá? Tem aqui uma lista com vários fizzbuzz. Lá tem aqui que ele imprimiu para listas grandes, às vezes ele mostra verticalmente, depende um pouco como a gente pede para imprimir. O comando print sempre vai tentar imprimir a lista na mesma linha, enquanto se eu colocar uma variável do tipo lista como último elemento,
Datalog tende a formatar mais verticalmente. Mas vai depender um pouco do tamanho da lista. Então tá aqui uma lista com todos os FIBUS. Não tem problema, no Python é possível criar uma lista desse jeito. Eu posso simplesmente copiar e colar esse resultado e ele cria uma lista válida. Né? Para listas, ele permite pular várias linhas e a convenção de formatação geralmente é assim. Se eu quiser escrever em várias linhas, deixo colchetes aberto aqui, vamos editar aqui, e alinho o conteúdo da lista um pouquinho para o lado. Tá? Essa última vírgula é opcional. Mas deixa eu fechar aqui. Então a gente já aprendeu a criar uma lista acrescentando elemento a elemento dentro de um laço. E com isso eu mostrei também o primeiro método da lista, append. Tem vários outros, e no Datalog, tem várias outras ferramentas também, eu consigo descobrir muito facilmente quais métodos existem, porque ele mostra automaticamente. Quando eu escrevo uma variável do tipo lista, se ele entendeu que realmente é uma variável do tipo lista, ponto, qualquer coisa, ele já abre automaticamente essa lista de métodos, e eu posso clicar em um ou começar a digitar. Ele vai mostrar a possibilidade de completar automaticamente. Então, esses são os métodos principais. Append acrescenta algo no fim da lista. Cada um deles faz uma coisa útil. Clear, limpa a lista, apaga todo o conteúdo da lista. Copy, cria uma cópia. Count, conta o número de ocorrências de um determinado valor. Extend, aumenta a lista por uma outra lista. Então, começa a ficar um pouquinho mais complicado. Eu não vou discutir todos eles, porque eu acho mais importante mostrar para vocês como descobrir o funcionamento desses métodos do que ensinar cada um agora, porque é muita informação. Tá? O nome já revela muita coisa. Né? Por exemplo, sort, que é ordenar em inglês, deve ordenar a lista. Faz sentido, né? Mas, enfim, a gente pode ter uma certeza um pouquinho maior fazendo o seguinte: se eu pegar o método completo, colocar uma interrogação no final, isso funciona no Datalog, nem todos os ambientes dá certo. Ele mostra a descrição do método, que a gente chama de docstring, ou string de documentação. Ele diz o que aquele método faz. Então, a gente pode ler e concluir como usa e se satisfaz o que a gente espera ou não. Tá? Então, aqui ordena a lista na ordem ascendente e retorna não. Tá? Ele descreve mais alguma coisa, eu não quero entrar muito em detalhe, não. Mas é um jeito fácil de descobrir o que os métodos fazem. Tá? A lista não é o único tipo de variável que tem métodos. Se eu criar um número aqui, eu fizer x ponto alguma coisa, a gente descobre que os números também têm métodos. E não só métodos, tá vendo que tem alguns começam com mzinho, são métodos, são funções associadas àquele número. Então, aqui ele fala os argumentos, o nome dos argumentos da função. Tem algumas que não recebem argumento. Então, por exemplo, essa aqui, as integer ratio. Ela não recebe nenhum argumento, só tem o self. Esse self aqui é uma autorreferência. Ele, na verdade, diz respeito à variável que chamou o método. Como que eu tinha falado, é as integer ratio. Ele completa, inclusive, já finalizando os parênteses. E quando eu coloco aqui, aí ele fala 42 como uma razão entre dois inteiros, é 42 dividido por 1, óbvio. 42 é um número inteiro. Se fosse um número quebrado, 1,5, por exemplo, é 3 dividido por 2. É uma razão entre dois inteiros. Eu posso descobrir com mais precisão o que esse método faz, colocando a interrogação, e aqui ele mostra, né, a descrição do método. E alguns exemplos, às vezes. Tá? Então, eu mencionei que tem alguns que começam com um mzinho e alguns que não têm um mzinho. Vamos testar um deles. Por exemplo, real. Isso aqui é um atributo, ou seja, como se fosse uma subvariável da minha variável. É um valor que está dentro da variável, e no caso seria a parte real do x. A gente tem também a parte imaginária do x, porque o Python possui números complexos, ou números imaginários, nativamente. Eu posso escrever um número imaginário usando essa sintaxe. 1 na parte real, vou escrever 2 na parte imaginária. Tá? Mas isso não vem ao caso, não é muito importante. A gente estava falando de listas. Lista tem vários métodos, não tem nenhum atributo. Tá? E vocês podem estar perguntando, tem algumas aparentes omissões aqui. Não tem nenhum método que leva a entender que diria o tamanho da lista. Isso parece importante, né? Qual o tamanho da lista? Minha lista de físicas. No caso, eu sei que deveria ter 15 elementos, mas será que tem mesmo? Posso contar aqui manualmente, mas quem tem paciência para isso? Vamos pedir para o Python. Não tem nenhum método que diga o tamanho da lista, por exemplo, length, porque esse método, na verdade, é uma função global, e como é uma função muito utilizada, a preguiça ganha e a gente abrevia de length para length, né? De tamanho para tamanho.
não sei como seria em português. E tamanho da minha lista de 15 elementos. Tá? Então, o Python é um pouco inconsistente nisso. Tem algumas funções que alguém poderia pensar, isso é um método, porque só tem a ver com listas, mas são funções globais, e algumas funções que se repetem com frequência, que talvez poderiam ser globais, mas são métodos. Enfim, é um pouquinho da história da linguagem, a gente tem que aprender esses cacoetes. Faz parte do jogo. Tá? Então, eu falei sobre métodos da lista. Agora eu preciso falar do primeiro tópico. Como que acessa os elementos da lista? Ótimo, que eu criei uma lista com 15 elementos. Isso não seria nada útil se eu não soubesse extrair esses elementos da lista. Como que eu pego o primeiro? Ou o último? Qual o valor desse aqui do meio? Para fazer isso, a sintaxe é essa. Eu coloco a posição do elemento que eu quero acessar dentro de colchetes, como se eu estivesse chamando a lista, mas ao invés de usar parênteses, como seria no caso de funções, a gente usa colchetes. Né? Eu estou acessando o elemento da lista no índice 0. Aqui no índice 1, no índice 2. E notem o seguinte, essa é a posição do elemento da lista, e ela começa com o valor 0. Então, a primeira posição está no índice 0, a segunda no índice 1, 2, 3 e assim por diante. Então, na medida que eu mudo o índice, notem aqui, a gente vai andando ao longo dos elementos da lista. Então, 0 está no primeiro elemento, que é 1, 1 pega o segundo elemento, que é 2, 2 pega o fis, e assim por diante. 3, vou pegar o 4, o bus, o fis, desculpa. O 4 aqui, desculpa. Quinto elemento está no índice 4. Pego o bus, depois fis, e assim por diante. Tá? Então, essa é a maneira de acessar os elementos da lista. Eu posso alterar o valor desses elementos, então posso falar que, por exemplo, 4 é 42, e olha como minha lista ficou agora. Ao invés de fis aqui, eu fiquei com 42. Se eu não tivesse feito essa atribuição, aliás, era bus, né? Porque é o quinto, 5, vem depois do 4. Se eu não tivesse feito essa atribuição aqui, eu comentei, então o código fica inútil. Não é executado. Poderia apagar a linha também. Né? Some aquele 42. Tá? Então a gente pode alterar os elementos da lista com uma sintaxe parecida. E tem várias outras coisas que podem ser feitas, eu não quero entrar em todos os detalhes, porque o objetivo da aula de hoje é pincelar o básico, e em outra aula mais para frente no semestre eu discuto os usos mais avançados da lista. Mas eu quero mostrar o caminho das pedras e mostrar para vocês como vocês podem procurar mais informação. Isso é importante, aprender a aprender. Né? Então, não quero simplesmente ensinar, quero ensinar vocês a aprenderem. Tem que ser suficiente. E o nosso último tópico, então a gente já sabe acessar elementos da lista. Desculpa, é bom saber também apagar algum elemento da lista. Vamos voltar para a minha lista aqui. Cadê? Eu tinha salvo na posição 4, 42. Agora a minha lista... Deixa eu apagar essa última variável, está confuso. Tá, aqui eu crio a lista, aqui eu altero a posição 4, que era a quinta posição, quinto elemento, para ficar com o valor 42. E depois talvez eu me arrependa disso. Então, vou apagar as minhas marcas. Del, o quarto elemento, e agora ele decide formatar tudo na mesma linha. E sumiu 42. Estava aqui depois do 4, antes do fis. Certo? Então, del, esse é o comando para apagar um elemento específico da lista. Certo? Cuidado para apagar um elemento que existe. Se eu quiser apagar um elemento que está na posição 101, na centésima primeira posição, no índice 100, ele dá erro, porque esse elemento não existe. Não tem como apagar algo que não existe. Certo? Então, acho que isso completa a parte básica sobre como acessar os elementos da lista e alterar os seus valores. A gente precisa passar só para a última parte, que é criando as listas dinamicamente. E essa é interessante. Tá? Eu vou apagar isso aqui, vou criar uma lista. Lista 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que eu quero uma lista 2. Vamos, na verdade, fazer o seguinte. Vou criar lista 1 e lista 2. Eu quero uma lista parecida com essa, mas com os quadrados desses números, ou alguma operação qualquer em cima desses números. Vamos pegar os quadrados. Então, quero fazer algo assim. Seria isso. Mas esse é um jeito péssimo de fazer. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Opa, copiar os quadrados aqui. Tá, então eu levei todo mundo ao quadrado, eu criei a lista 2. Tá certo. Poderia ser pior ainda, eu poderia calcular os quadrados manualmente, ver se pode. Ser humano calculando algo que o computador faz de uma maneira, né, faz muito mais feliz. A gente não precisa submeter nosso cérebro a fazer continha de aritmética mais. Mas tá aí, uma lista criada manualmente, né, a partir da lista de cima. Eu posso melhorar um pouquinho isso. Eu posso, né, como é o mesmo padrão para cada elemento da lista,
eu posso tentar instruir o Python a criar essa lista a partir do padrão. Eu uso a lista original como referência e crio o padrão. E qual que é o padrão? O padrão é fazer uma espécie de x ao quadrado para cada elemento x na lista 1. Opa, deu certo isso. Olha que maravilha do Python. Então, essa é a sintaxe para criar listas dinamicamente. Eu uso o comando for dentro dos colchetes para criar uma lista a partir de uma sequência, de uma outra sequência. Então, para cada elemento na sequência, faz o que diz a expressão no começo da lista. Então, aqui eu estou pedindo para calcular um x ao quadrado para cada x na lista 1 original. Como sequências numéricas, que nem essa, de 1 a 5, são muito comuns, existe uma função que produz essas sequências. Função range. Ela produz não exatamente uma lista, mas eu posso converter o range para uma lista usando a função list. E aqui eu vejo quais os números que são gerados para um range. Tá? E por que isso? Porque essas sequências numéricas aparecem com muita frequência. Eu poderia ter criado a minha lista inteiramente usando um range 5, por exemplo. E deixa eu apagar aqui. Ele criou os elementos, na verdade incluiu 0, porque não tinha antes. A original começava no 1, sem problemas. Range, esse é o meu range 5, vamos converter para lista. Eu quero tirar o 0 daqui, eu quero só os números 1, 2, 3, 4. Como que faz? Não sei, mas eu vou consultar a ajuda do range, já que a gente aprendeu como que consulta ajuda no Python. Basta colocar interrogação. E ele fala aqui, ó, tem o range stop, que retorna um range object, que às vezes ajuda e não ajuda muito. Mas enfim, tem essa outra variante, que é o range start, stop, step. Isso aqui, quando ele coloca na assinatura das funções, entre colchetes, é uma convenção para falar que é um argumento opcional. Então, na verdade, esse padrão inclui dois padrões. Um que é range com dois argumentos, o start e o stop, e outro que é o range com três argumentos, start, stop, step. Quase um trava-língua. Então ele fala aqui que retorna um objeto que produz uma sequência de inteiros de start, inclusive, ou seja, inclui o start, até stop, exclusivo, ou seja, não inclui o ponto de parada. O que significa isso, traduzindo para o português? Ele vai criar uma sequência de números de 0 a 5, incluindo o inicial, mas não incluindo o final. Então, na verdade, ele cria os números 0, 1, 2, 3, 4. Isso na versão padrão, onde o start é implicitamente igual a 0. Se eu colocar, por exemplo, 1,5, que seria essa segunda versão, ele vai começar em 1, aqui o resultado, e vai terminar no 4, porque ele não inclui o 5, né, ou não inclui o final do intervalo, por convenção. É meio esquisita essa conversão, mas acredita em mim, é a melhor escolha. Depois a gente vai ver vários outros usos da função range em código Python, e realmente é mais conveniente não incluir o último. Uma das vantagens de não incluir o último é que um range de um n qualquer vai ter exatamente n elementos, vai de 0 até n menos 1. Se incluísse o último, teria n mais 1 elementos. Na range de 5, teria 6 elementos, de 0 até 5. Tá. Então, deixa eu apagar aqui. Tem a versão com 3 valores, que vou aumentar um pouquinho esse range. Vamos de 1 a 10. A versão com 3 argumentos permite pular, né, pegar os números de 1 a 10, no caso, pulando de 2 em 2. Então, 1, 2, 5, 7, 9. E não inclui o último. Tá certo? Então, esse foi o range. Voltando aqui com o range, eu consigo simplificar a criação da minha lista para criar uma lista de quadrados. Se eu quiser excluir o 1, basta fazer o range com 2 argumentos. E eu tenho aqui a lista dos quadrados, dos 4 primeiros quadrados. É lógico que se eu quiser aumentar para os 50 primeiros quadrados ou qualquer outro valor, é muito fácil. Só alterar um parâmetro no código. Então, com isso eu fecho a discussão sobre listas. A gente vai continuar na próxima aula concentrado nessa parte da construção de listas, porque isso abre um outro caminho no Python, uma outra maneira de fazer repetições de código, que é o comando for. Tema da aula que vem. Até mais.